Palavra em Conexão está começando agora. São mensagens dos vários ministérios da nossa igreja para exortar, consolar e edificar a sua vida. Abra o seu coração e deixe a inspiração de Deus transformar teu coração. Paz e graça da parte de Jesus Cristo. Eu sou Jael e estou aqui querendo trazer algo que possa edificar a sua vida, teu coração. Temos vivido um tempo aí de pandemia em que, naturalmente, as notícias não são, às vezes, aquelas que a gente queria ouvir, né? Então, a gente vê muito sobre desemprego, sobre morte, né? Como a gente tem visto amigos, pessoas conhecidas sendo ceifadas, né? E aqueles que passam pelo Covid-19 e conseguem vencer, né? São vitoriosos, com certeza, que essa doença ela tem dizimado bastante vidas. E é tão real esse acontecimento, né? E ele traz um devastar em todas as áreas, né? A gente vê pessoas perdendo o emprego, né? Mexe com a economia, mexe com o emocional, né? Pessoas que, depois de eu perder alguém ou de passar por essa doença, ficam, às vezes, com dificuldade, né? Para estar junto com outras pessoas. Eu sou síndico de um prédio e são 6 blocos, e em 2 lá tinham pessoas contaminadas. E as pessoas em Israel tem que fazer desinfecção toda hora, então as pessoas ficam assim. Aí você tem que tentar trazer uma palavra, um equilíbrio naquela hora, e às vezes é difícil para quem está passando essas dificuldades. A palavra de Deus é o alento para o nosso coração. Ela é algo que é real e que transforma a nossa vida de verdade. E realmente aquilo que vem de Deus pode transformar a nossa vida. Então, se a economia não está legal, né? Se os políticos não estão conseguindo ter um acordo, se a medicina não está conseguindo achar uma vacina, isso tudo é uma realidade. Mas eu te trago algo mais real do que isso, que é o próprio Senhor Deus, através da palavra dele, transformando a minha e a tua vida. E Filipenses 3, no versículo 20, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Querido, querida, eu falo para você nessa hora que existe um que é o Todo-Poderoso, que é o glorioso. Paulo fala aqui em Filipenses, ele vai poder aniquilar todas as coisas. A palavra fala que tudo vai ter que se sujeitar a ele. E eu te digo que mais poderosa que a Covid seja, ela não é poderosa para ser maior que o nosso Senhor Jesus. Então eu te digo nessa noite também que existe uma cidade eterna para a minha vida e para a sua vida. Então, de repente, você vai ter percas aqui, parentes que se foram, às vezes pessoas até próximas, mas isso é por um bocado de tempo. Mas eu posso te garantir que existe uma eternidade em que você vai logo, logo poder estar para sempre com essas pessoas. Então, essa terra é de aflição, essa terra, ela está com malignidade, com pessoas egoístas. A gente vê tanta miséria, tanta gente passando fome por causa do egoísmo, a sua busca própria dos líderes das nações. Então, eu quero te dizer nessa noite que existe um consolo, um refrigério para a sua vida. E esse consolo e esse refrigério está através de Deus. Então, que você possa encontrar na palavra dele o abrigo, a segurança que você precisa. Eu sei que, de repente, hoje você está desempregado e não é fácil depender, às vezes, de um auxílio emergencial, que não vai suprir, às vezes, aquilo que você tinha antes. Mas eu posso te dizer
que existe um rei que está governando acima de toda autoridade. E esse rei, ele é maravilhoso. E esse rei, ele é justo. Ele é verdadeiro e ele é fiel. E você pode dobrar os seus joelhos, ir para o seu quarto e abrir o seu coração para ele. E aqui eu não estou falando de religião, crédulo algum. Eu estou falando apenas de um relacionamento. É você e Jesus apenas no seu quarto, vendo a transformação que ele vai trazer na tua vida. Porque o emprego que você perdeu, de repente você não vai ter ele de volta. Mas Deus vai te dar algo muito melhor. Ou também, não sei o que ele vai querer para a tua vida, mas eu posso te garantir que se a tua fonte for Ele, tudo na sua vida vai ser saciado. Tudo na sua vida vai ser transformado. E o medo não vai te dominar mais. A desesperança não vai te dominar mais. E você vai encontrar um valor maior que está na presença dEle. Eu gostaria que você refletisse essa palavra na tua vida. Há algo que é transitório na nossa vida. Você vai viver aqui 80, 100 anos, não sei, 60. Isso é transitório, mas existe uma eternidade para mim e para você. E Paulo fala aqui disso, no versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido. Hoje está aí, né, nessa pandemia, gente, está difícil as roupas caberem na gente, né? Então, o nosso corpo é abatido, você se alimenta um pouco errado e fica tudo fora do lugar. Mas ele vai fazer o quê? Vai transformar você num corpo glorioso. E eu estou aqui brincando com você disso aqui, de eu estar fora do meu peso, mas existem pessoas, né, que estão doentes, tiveram câncer, outras situações, e a desesperança dominou. Não vê a solução na medicina, não vê a solução em quem está perto, mas Paulo está mostrando para a gente aqui que ele vai, conforme o corpo dele foi glorioso, ele vai trazer um corpo glorioso para a gente também. Então, a palavra de Deus fala também, se esperamos a Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Então, eu te levo para você refletir nisso. Não espere somente nessa vida. Pensa nessa palavra, medita nisso, que existe uma cidade que está no céu. A gente tem uma morada eterna. Aqui é bacana você ter um carro, você ter uma casa, você ter um bom emprego, você fazer uma faculdade, você ter um bom casamento. Graças a Deus eu tenho um bom casamento, tenho meus filhos, tenho meu trabalho. Legal. Mas de nada adiantaria se eu tivesse apenas isso para viver 60, 80 anos e acabou. Não. Existe algo muito melhor e maior para mim e tua vida, que é uma eternidade, sabendo que a gente vai estar ao lado de um rei que é justo, que é maravilhoso, que é salvador, que é libertador e que quer o melhor para a tua vida. Ele não quer te explorar, ele não quer te ofender, ele não quer nada disso, ele quer apenas te amar, se relacionar com você e que você tenha a melhor vida, porque ele deu o que ele tinha de melhor, que era seu Filho Jesus Cristo, para que eu e você hoje pudéssemos ter essa consciência de viver e reinar em vida. Então eu te convido, reine em vida e deixe Jesus ser a coisa mais importante no teu coração. Eu quero agradecer por essa oportunidade e dizer que, por mais aflito que você possa estar nesses dias, por mais dificultoso que as coisas possam parecer, existe um rei reinando e ninguém vai tirar ele do trono. O trono dele é eterno e ele está intercedendo nessa noite por ti. Se renda somente ao senhorio de Jesus Cristo. Obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus, aqui é o Israel que falou com você. Valeu. Palavra em Conexão terminou. E obrigado por... Paz e graça, amém? Eu sou Alex da Carla. Eu sou a Carla do Alex. Somos pais por toda a vida da Yasmin. E do Arthur Azaf. Vamos continuar falando um pouquinho de educando seu filho à maneira do Senhor. Hoje vamos falar um pouquinho sobre disciplina.
Provérbios 5:23 diz assim: certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Quantas vezes você precisa ameaçar o seu filho antes que ele te obedeça? Quantas vezes você precisa gritar para ele poder prestar atenção em você? Isso não é disciplina. O filho, ele sabe quando o pai está falando sério. E isso nos permite a não perder o controle se a gente entender isso, né? Se os pais não conseguirem advertir os filhos logo do início, quando ele começa a fazer uma coisa errada, tudo sai do controle. Aí, perdendo o controle, nós não vamos conseguir fazer com que ele perceba que é sério. Reagir dessa maneira permite aos filhos nos controlar e nos manipular debaixo de pressão, em vez de deixar Deus tomar o controle da situação. A autoridade dos pais é concedida por Deus, ela não é herdada por nossos pais. Exercer autoridade como os pais, porque Deus nos deu essa responsabilidade e a autoridade de ministrar sobre os nossos filhos. Provérbios 29:17 diz assim: corrige o teu filho, e ele te dará descanso, dará delícias da tua alma. Corretivo ou preventivo, né? É muito mais fácil ser o preventivo. A disciplina, quando ela é preventiva, ela vai se tornar mais fácil, tanto para a criança quanto para os pais. Os nossos filhos estão rodeados de ideias, de tentações, e nós, como os pais, podemos pôr limite para ajudar eles a enfrentar essa tentação, né? Isso é uma educação preventiva. Disciplina preventiva significa estabelecer limites com antecedência. As consequências são comunicadas antes. Somos gigantes aos olhos dos nossos filhos pequenos. Exercer autoridade de maneira errada intimida a criança. Podemos ser amáveis, carinhosos, mestres justos da verdade, que comunicam o caminho de Deus nos nossos filhos, permitindo que a autoridade dele e o seu caráter brilhe através de nós. Hoje, com os filhos estudando, né, pela internet e tendo essa situação toda, a gente vê que, pelo menos lá em casa, eu chego no limite com o Arthur, sempre. Porque é complicado, você tem que ficar em cima o tempo inteiro. Para eles é uma novidade, né? Então, assim, essa semana mesmo ele me deu, eu fiquei muito atarefada e deixei ele por conta própria. E quando foi hoje, chegou um áudio da professora que estava tudo atrasado. Então, assim, a gente tenta, né, deixar um pouco, mas é impossível. A gente tem que estar sempre ali. E isso daí corretou, assim, de ter que disciplinar ele, de ter que chamar a atenção. Isso foi bem ruim. Os pais têm que estar de acordo com a maneira que educam os filhos. O objetivo de ensinar é desenvolver um caráter e não ensinar a manipular o sistema. A gente tem que entender que a gente não tem que manipular o sistema. A gente tem a lei de Deus e tem a lei dos homens. A gente tem que ensinar aos nossos filhos que o sistema tem que ser de acordo com o que eles estão passando. Por exemplo, igual agora, está tendo as aulas online. É chato, é óbvio que é chato, é complicado. É difícil a criança parar ali e ficar um tempo ali prestando atenção, mas é importante. A gente não pode deixar os filhos, hoje eu não quero, né? Ou então está lá assistindo e está cantando, ou está assistindo alguma coisa no celular, ou vendo televisão. Não. Tem que fazer e pronto. E assim, tem que ser conversado antes, falado antes, né? É educar, como ela disse aqui, é educação preventiva. Você fala assim, hoje vai ter aula, não adianta gritar, não adianta espernear, não adianta fazer pirraça, vai ter que assistir. Por quê? É para o bem deles, né? Esse ano foi complicado, um ano tumultuado, um ano que os colégios pararam tudo. Então, assim, o único recurso agora é as aulas online. Então, tem que fazer e tem que ser firme, porque senão eles acabam manipulando a gente mesmo. E hoje, para eles estão aprendendo que é tudo muito rápido, né? Comida de micro-ondas, você vai pedir um lanche e chega rápido, é tudo muito assim, né? Então, assim, a gente tem que mostrar para os nossos filhos como que isso funciona, né? E não levar isso totalmente para a vida deles, porque tudo que é instantâneo traz a longo prazo complicações, né? Se você come muito açúcar, a longo prazo você vai ter problema de saúde.
Crédito instantâneo também, né, é dívida a longo prazo. Né? E dar aquilo que o seu filho quer de imediato, só para ele parar de chorar, ou só para resolver aquela situação rápido, também, com certeza, vai ser problema a longo prazo. No fruto que você vai colher é falta de caráter do seu filho. A disciplina não é uma ação que se realiza nos momentos de correção, uma punição vingativa, mas sim um relacionamento contínuo entre pai e os filhos. A disciplina não tem que ser feita na hora que você está com raiva, de jeito nenhum. Até porque você vai perder o controle, em vez de disciplinar, está arriscado você espancar, está arriscado você ser abusivo, né? E isso a lei nem permite, né? Hoje temos uma lei que não pode nem bater nos filhos. Então, assim, temos que estar prudente, preventivamente, para não acontecer esse tipo de problema. Então, o que a gente tem que fazer? Conversar, né? Explicar o que está certo, o que está errado, por que não está fazendo, não deixar chegar ao limite do nervosismo tomar conta da situação, né? Daquela explosão, né? Chegar ao limite de falar assim, agora você vai ver o que vai acontecer. Não, isso é errado. Né? A gente não está aqui dizendo assim, isso nunca acontece. É óbvio que acontece. A correria do dia a dia, às vezes, nos atrapalha de tirar esse tempo necessário para estar conversando com nossos filhos, educando corretamente como tem que ser. Não, somos falhos, somos seres humanos. Mas eu tenho certeza que se você colocar na mão do Senhor, pedir direção, falar, Deus, eu preciso resolver essa dificuldade que eu estou tendo com meu filho, em questão de disciplinar, porque a gente tem que disciplinar nossos filhos. A palavra é bem clara. Né? A gente tem que estar disciplinando o tempo todo, porque se a gente não disciplinar, ele se perde no meio do caminho. Nunca discipline o seu filho com ira, realmente, né? Ou reagindo ao comportamento dele. Porque quando você reage a um comportamento errado dele com ira, você vai acabar machucando o seu filho. Né? Você vai esmagar o espírito dele. E essa não é o objetivo da disciplina. Né? O objetivo da disciplina é você mudar o comportamento dele e levá-lo ao arrependimento. A disciplina tem que ser uma bênção na vida do teu filho, né? E não um trauma. A disciplina tem que ser regrada, né? A disciplina tem que ser dosada, porque você não pode disciplinar sempre agitado, sempre com raiva, como eu falei antes. Né? A disciplina tem que estar, você tem que estar calmo, né? Muitas vezes você tem que sair daquele momento, aquela situação de estresse, aquela situação de agitação, né, de desconforto, porque é um desconforto, né? Ninguém quer confusão dentro de casa. E a disciplina traz confusão, a disciplina traz desconforto para a família, a disciplina sempre traz algum problema. A disciplina errada, né, com certeza traz muita coisa errada. Se você não tiver esse tempo, né, tirar um tempinho na hora da raiva, pedir a Deus direção para acalmar, para corrigir, né, e disciplinar de acordo com o que Deus fala conosco na palavra, com certeza você vai ter uma disciplina correta dentro do seu lar. E os filhos, eles tentam manipular. Então, assim, se não digo castigo, né? Mas se você tirou o celular por algum motivo, ele começa a pedir desculpa. Desculpa, eu não vou fazer mais. Desculpa, eu não vou fazer mais. Você tem que desculpar o seu filho. Porém, você não pode voltar atrás e dar o celular para ele. Porque você fazendo isso, ele vai estar manipulando tudo. Então, ele não está se arrependendo de verdade. Ele sabe que se ele pedir desculpa, já está bom. Né? E esse não é um incentivo para ele. Ele tem que aprender que você vai perdoar, mas que aquilo vai ter uma consequência. Exatamente. Né? Todo erro tem uma consequência. Então, o que a gente está falando aqui, eles tentam manipular, né? Eles tentam se fazer de próprio coitado. Não, desculpa, eu errei, não vou fazer mais. Mas a gente tem que exercer a disciplina nessas situações. Mesmo que, né, a situação já tenha sido resolvida, você tem que lembrar, olha, você vai ficar sem, porque naquela situação você agiu dessa forma, né? Ou naquele dia você não foi legal, você não foi obediente, né? Então, assim, sempre disciplinando de acordo com o que manda a palavra do Senhor. E para encerrar, eu vou ler Deuteronômio 4:40. Guarda, pois, o seu estatuto e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e teus filhos, depois de ti, e para que os prolongues os dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá para todo sempre. Até a próxima, que Deus abençoe. Palavra em Conexão terminou. E obrigado por sua conexão e fidelidade junto conosco. Que Deus continue falando ao teu coração e coloque em prática
as direções que agora você recebeu. Participe também dos nossos cultos oficiais, domingo 9h30 da manhã, 18 horas e quarta-feira, 19h30. Esperamos por você neste canal para te abençoar.